China antiga, conta-se a história de um mestre que ensinava sem jamais pronunciar uma palavra. Seus discípulos vinham de longe para receber sua sabedoria. Sentavam-se em círculo ao seu redor e partiam transformados após horas passadas em profundo silêncio. Um dia, um visitante impaciente o interpelou: Mestre, quando finalmente nos ensinarás? O sábio sorriu suavemente e respondeu: Não ouvistes o que não cessei de vos dizer? Esta anedota, que atravessa os séculos na tradição chinesa, captura a essência de um paradoxo fascinante. Como pode o silêncio ser mais eloquente que a palavra mais refinada? Como a ausência de palavras pode transmitir uma sabedoria que bibliotecas inteiras não saberiam conter? Nossa época atravessa uma crise profunda do silêncio que teria alarmado tanto Confúcio quanto Lao Tse. Esta crise não se manifesta apenas pelo aumento do ruído exterior, embora nossas cidades tenham efetivamente se tornado cada vez mais barulhentas, mas por uma transformação mais sutil e mais inquietante de nossa relação interior com o silêncio e com a palavra. Do ponto de vista confuciano, assistimos a um declínio geral das virtudes tradicionais que favoreciam a cultivação do silêncio. A deferência para com os antigos, que implicava uma escuta respeitosa de sua sabedoria, cede lugar a uma cultura da opinião imediata, onde cada um se sente autorizado a falar de tudo sem ter necessariamente a experiência ou o conhecimento requerido. Esta inflação do ego individual, em detrimento do reconhecimento da sabedoria coletiva, constitui um dos obstáculos maiores ao silêncio autêntico. O respeito pelas hierarquias naturais, não a obediência cega, mas este reconhecimento de que a experiência e a cultivação merecem deferência, desaparece progressivamente de nossas sociedades. Esta perda cria um clima onde a palavra de cada um supostamente vale a de todos os outros, independentemente de sua pertinência ou profundidade. O resultado é uma tagarelice generalizada, onde a quantidade sobrepuja a qualidade, onde a opinião imediata suplanta a reflexão maturada. Do lado taoísta, o diagnóstico recai sobre nosso afastamento crescente da simplicidade natural Pu. Criamos um mundo de complexidade artificial que nos corta de nossos ritmos biológicos e cósmicos naturais. Esta complexidade gera uma ansiedade permanente que tentamos acalmar por um fluxo incessante de distração, estimulação, palavra. Perdemos esta capacidade de estar simplesmente presente ao que é, sem ter necessidade de comentar, analisar, compartilhar imediatamente. Esta fuga diante do silêncio revela frequentemente um medo profundo, o de nos encontrarmos face a face conosco mesmos, sem as máscaras e os papéis que nos definem socialmente. O silêncio autêntico nos confronta com questões que preferimos evitar. Quem somos verdadeiramente? O que queremos verdadeiramente? O que dá verdadeiramente sentido à nossa existência? Esta confrontação com o essencial pode ser desestabilizante para quem não está preparado. As redes sociais e as tecnologias digitais amplificam consideravelmente essas tendências. Criam uma ilusão de conexão permanente que mascara frequentemente uma solidão profunda. A obrigação de compartilhar constantemente nossos pensamentos, emoções, atividades, transforma a intimidade em espetáculo e o silêncio em suspeito. Aquele que não posta, não comenta, não reage imediatamente a cada estímulo social é percebido como ausente ou antissocial. Esta superexposição permanente de si destrói progressivamente esta interioridade necessária ao silêncio autêntico. Como cultivar uma vida interior rica quando tudo é imediatamente externalizado, exibido, submetido ao julgamento dos outros?
Esta externalização compulsiva nos priva desses momentos de maturação silenciosa, onde as experiências se transformam em sabedoria, onde as emoções brutas se refinam em compreensão profunda. A confusão entre silêncio e mutismo patológico constitui outro obstáculo maior. Nossa cultura terapêutica tem às vezes tendência a patologizar o silêncio, a ver sistematicamente nele um sintoma de depressão, recalque ou disfunção social. Esta visão reducionista impede de distinguir o silêncio criador do silêncio mortífero, a contenção sábia da inibição doentia. Esta confusão é particularmente prejudicial na educação. As crianças que preferem observar a falar, refletir a reagir imediatamente, são frequentemente consideradas como tendo um problema que é preciso corrigir. Esta patologização do temperamento contemplativo priva a nossa sociedade de uma diversidade preciosa e empurra para a normalização de um modelo único de sociabilidade. A aceleração geral do ritmo de vida constitui igualmente um obstáculo estrutural ao silêncio. Num mundo onde tudo deve ir cada vez mais rápido, onde a eficácia se mede pela rapidez de reação, o tempo necessário à reflexão silenciosa aparece como um luxo que não podemos mais nos permitir. Esta lógica da urgência permanente destrói metodicamente as condições necessárias à cultivação do silêncio. Enfim, a perda dos espaços e dos tempos tradicionalmente devotados ao silêncio contribui para esta crise. As bibliotecas tornam-se espaços de trabalho colaborativos barulhentos. Os transportes públicos ressoam de conversas telefônicas. Mesmo os lugares de culto se enchem frequentemente de música e animação. Este desaparecimento dos santuários do silêncio no espaço público priva a nossa sociedade de seus refúgios necessários à contemplação e ao recolhimento. Como observaria Confúcio, esta crise do silêncio reflete uma crise mais profunda da cultivação pessoal. Ele via no silêncio uma virtude cardial do homem exemplar Junzi. Para ele, saber calar-se no momento certo testemunha uma sabedoria superior, uma maestria de si que distingue o ser cultivado do vulgar tagarela. Reflete 3 vezes antes de falar, aconselhava ele, valorizando esta contenção que permite ao pensamento amadurecer antes de se manifestar em palavra. Lao Tse, de seu lado, percebia no silêncio a simplicidade originária do Tao. Aqueles que sabem não falam, aqueles que falam não sabem, afirmava ele, apontando para esta verdade de que a experiência direta transcende sempre o discurso que pretende descrevê-la. Em sua visão, o silêncio não é apenas uma sabedoria humana, mas uma participação na ordem cósmica ela mesma. Esta convergência não é fortuita. Ela revela uma intuição profunda partilhada por essas 2 grandes vozes. O silêncio autêntico abre um espaço onde pode se desdobrar o que há de mais nobre no ser humano. Ele permite a escuta verdadeira, cultiva a contenção sábia e revela essas dimensões de comunhão que escapam à linguagem ordinária. Esta sabedoria do silêncio se expressa através de 3 dimensões essenciais. Primeiro, o silêncio da escuta verdadeira que transforma nossa relação com outrem. Em seguida, o silêncio da contenção sábia que eleva a qualidade de nossa expressão. Enfim, o silêncio da comunhão profunda que nos reconecta à essência de nossa humanidade. Aquele que sabe escutar ouve o que não é dito. Ensina-nos Confúcio nos Analetos. Esta frase revela uma das dimensões mais ricas do silêncio, sua capacidade de criar o espaço necessário para uma escuta autêntica, aquela que vai além das palavras para captar o essencial do que se comunica entre os seres. Na tradição confuciana, a escuta verdadeira constitui uma das virtudes fundamentais do homem exemplar Junzi.
Ela não se limita a uma simples recepção passiva de informação, mas engaja nosso ser inteiro num ato de reconhecimento e respeito para com outrem. Esta escuta silenciosa torna-se um ato moral em si, uma maneira de honrar a dignidade daquele que se confia a nós. Observe a diferença entre aquele que escuta para compreender e aquele que escuta para responder. O primeiro cultiva em si um silêncio atento, suspende seus julgamentos, coloca suas próprias preocupações entre parênteses para acolher plenamente a palavra do outro. O segundo, ao contrário, utiliza apenas os momentos de silêncio para preparar sua réplica, seu argumento, sua demonstração de superioridade. Seu silêncio é apenas aparente. Interiormente, ele tagarela sem cessar. Esta distinção toma uma importância particular nas relações que estruturam a sociedade confuciana. A piedade filial, por exemplo, não consiste apenas em obedecer aos pais, mas em ouvir com respeito o que sua experiência de vida tem a nos transmitir. Esta escuta silenciosa torna-se uma forma de piedade que enriquece tanto aquele que recebe quanto aquele que dá. Do mesmo modo, a escuta do discípulo para com seu mestre cria este espaço sagrado, onde pode operar-se a transmissão verdadeira, não apenas de conhecimento, mas de sabedoria encarnada. O dirigente confuciano, seja ele pai de família ou imperador, cultiva igualmente esta qualidade de escuta. Mêncio sublinhava que o bom governante sabe calar-se para ouvir as necessidades reais de seu povo, além das bajulações da corte e dos relatórios oficiais. Esta escuta silenciosa torna-se, então, um instrumento de justiça social e harmonia coletiva. Esta escuta toma uma dimensão mais contemplativa ainda nos taoístas. Zhuangzi nos fala desta qualidade de atenção, que ele chama escutar com seu sopro, em vez de com seus ouvidos ou mesmo seu espírito. O ouvido se limita ao som. O espírito às representações, enquanto o sopro forma um vazio apto a acolher o mundo exterior. Este vazio do sopro é precisamente este espaço de silêncio interior que permite uma receptividade total. Esta escuta taoísta participa do Wu Wei, esta arte da ação sem força que caracteriza o ser em harmonia com o Tao. Escutar segundo o Wu Wei é não impor nossas grades de leitura ao que escutamos, não forçar o outro a entrar em nossas categorias preconcebidas. É deixar sua palavra se desdobrar no espaço que nosso silêncio lhe oferece. Como a água encontra, naturalmente, seu caminho no vale acolhedor. Esta convergência entre a abordagem confuciana e taoísta da escuta revela uma verdade profunda. O silêncio autêntico transforma a qualidade de nossas relações. Ele cria uma intimidade que vai bem além da simples troca de informação. Neste silêncio partilhado, algo mais profundo se comunica. Este reconhecimento mútuo de nossa humanidade comum, que é talvez a base de todo o verdadeiro encontro. Concretamente, esta escuta silenciosa se cultiva em nossos gestos mais simples. Quando nossa criança nos conta seu dia, sabemos suspender nossas atividades para estar plenamente presente a seu relato. Quando nosso cônjuge atravessa uma dificuldade, resistimos à tentação de dar imediatamente conselhos para simplesmente acolher sua pena? Quando um colega expressa um desacordo, podemos ouvir sua posição sem imediatamente preparar nosso contra-ataque. Esta qualidade de escuta transforma igualmente nossa relação conosco mesmo, pois aprender a escutar os outros é também desenvolver esta capacidade de ouvir nossas próprias vozes interiores, nossas intuições, nossas emoções sutis, essas mensagens que nosso corpo e nossa alma não cessam de nos dirigir, mas que o ruído de nossos pensamentos compulsivos cobre tão frequentemente. Como ensina a sabedoria chinesa, no silêncio
Da escuta nasce a sabedoria da resposta, pois aquele que verdadeiramente ouviu sabe naturalmente o que dizer, ou melhor ainda, quando calar-se. Sua palavra, quando vem, jorra desta compreensão profunda que só o silêncio atento pode revelar. O sábio fala pouco e age muito. Ensina-nos Confúcio, apontando para esta qualidade de contenção que distingue a palavra maturada da palavra impulsiva. Esta contenção não é timidez ou falta de segurança, mas a expressão de uma sabedoria que compreende o peso e a responsabilidade de cada palavra pronunciada. Na ética confuciana, a palavra nunca é neutra. Ela carrega em si o poder de construir ou destruir, elevar ou rebaixar, reunir ou dividir. Esta compreensão do poder das palavras engendra naturalmente uma atitude de prudência e medida. Reflete 3 vezes antes de falar, aconselha o mestre, pois a palavra inconsiderada pode causar danos irreparáveis. A contenção sábia se manifesta primeiro na evitação do que Confúcio chamava de palavras vãs. Esses discursos que servem apenas para preencher o vazio, brilhar em sociedade ou mascarar nosso próprio mal-estar face ao silêncio. O Junzi, o homem exemplar, prefere um silêncio significativo a uma tagarelice insignificante. Ele compreende que o silêncio pode, às vezes, exprimir mais respeito, sabedoria ou compaixão que os mais belos discursos. Esta contenção se estende particularmente às palavras ferinas. Mêncio desenvolvia esta ideia, sublinhando que a cultivação pessoal Shuyang inclui necessariamente a maestria de sua língua, não para recalcar suas emoções ou opiniões, mas para expressá-las de maneira construtiva em vez de destrutiva. Quantas relações foram quebradas por palavras pronunciadas na cólera, julgamentos apressados, reprovações formuladas no mau momento. A contenção confuciana concerne também a proteção do segredo e da intimidade de outrem. Saber calar-se sobre o que nos foi confiado testemunha uma integridade moral fundamental. Esta descrição cria a confiança sem a qual nenhuma relação profunda é possível. Ela protege também contra a maledicência e as fofocas que envenenam a atmosfera social. Do lado taoísta, esta contenção toma uma coloração diferente, mas complementar. Aqueles que sabem não falam, aqueles que falam não sabem, afirma Lao Tse com esta simplicidade desconcertante que caracteriza seus ensinamentos. Esta frase não condena a palavra em si, mas aponta para uma verdade sutil. A experiência direta da verdade transcende sempre sua descrição verbal. Esta contenção taoísta nasce do reconhecimento da inadequação fundamental entre a experiência vivida e sua tradução em palavras. O Tao que pode ser nomeado não é o Tao eterno. Começa o Tao Te Ching, estabelecendo de imediato esta desconfiança para com a pretensão da linguagem de cercar o essencial. Esta humildade linguística engendra naturalmente uma contenção que prefere mostrar a dizer, ser a explicar. Esta convergência entre contenção confuciana e taoísta revela uma sabedoria comum, aquela que compreende que quanto menos falamos, mais nossas palavras têm peso. Como um escultor que retira matéria para revelar a forma escondida, aquele que cultiva a contenção elimina o supérfluo verbal para deixar emergir o essencial. Esta contenção sábia se manifesta concretamente em numerosas situações de nossa vida cotidiana. Face a uma crítica injusta, resistir ao impulso de se justificar imediatamente permite frequentemente uma resposta mais medida e mais eficaz. Num conflito, saber fazer uma pausa antes de responder pode transformar uma escalada destrutiva em diálogo construtivo. Como pai, aprender a resistir à tentação de dar constantemente conselhos permite a nossas crianças desenvolver sua própria capacidade de reflexão.
Esta contenção transforma também nossa relação com a opinião e o julgamento. Nossa época sofre de uma inflação do comentário. Cada um se sente obrigado a ter uma opinião sobre tudo e expressá-la imediatamente. A sabedoria da contenção nos convida a um discernimento mais fino sobre o que tenho verdadeiramente um conhecimento suficiente para merecer falar. Minhas palavras vão trazer algo construtivo ou fazem apenas adicionar ao ruído ambiente? A contenção sábia cultiva igualmente esta qualidade de palavra que os chineses chamam palavras como ouro, raras, preciosas, pesadas. Aquele que fala pouco, mas justo, adquire naturalmente uma autoridade moral que supera a do orador mais brilhante. Seus silêncios tornam-se eloquentes. Suas raras intervenções carregam um peso particular. Como exprime magnificamente um provérbio chinês: as palavras profundas nascem do silêncio profundo. Esta contenção não empobrece nossa expressão. Ela a enriquece, dando-lhe esta densidade, esta autenticidade que só pode nascer da maturação silenciosa do pensamento e do sentimento. Entre verdadeiros amigos não há necessidade de palavra, observava Confúcio, revelando esta dimensão do silêncio que transcende a simples comunicação para atingir uma forma de comunhão que une os seres além das palavras. Esta terceira faceta do silêncio nos faz descobrir que os momentos mais preciosos da existência humana se vivem frequentemente numa presença partilhada que não tem necessidade da linguagem para se exprimir. Na tradição confuciana, esta comunhão silenciosa encontra suas expressões mais nobres nas relações ritualizadas que estruturam a sociedade. Os momentos de recolhimento familiar diante dos ancestrais, por exemplo, criam um espaço sagrado onde se transmite o essencial da identidade familiar, não por discursos, mas por esta presença respeitosa que liga as gerações. Estes silêncios rituais carregam em si toda a riqueza da memória coletiva e dos valores partilhados. A relação entre mestre e discípulos oferece outro exemplo desta comunhão silenciosa. Confúcio mesmo relatava que seus melhores alunos eram frequentemente aqueles que sabiam permanecer junto a ele em silêncio, absorvendo por osmose esta qualidade de ser que não pode se transmitir apenas pelas palavras. Esta presença silenciosa permite uma forma de ensino mais profunda que todos os cursos magistrais, aquela que transforma o próprio ser do discípulo pela proximidade com a sabedoria encarnada. Esta transmissão silenciosa ultrapassa largamente o quadro educativo tradicional. Em toda relação autêntica, seja entre esposos, entre pais e filhos ou entre amigos verdadeiros, se criam estes momentos de comunhão onde as palavras tornam-se supérfluas. Um olhar cúmplice, uma presença apaziguante na dificuldade, um silêncio partilhado face à beleza de um pôr do sol. Estes instantes tecem laços mais sólidos que todas as declarações. Mêncio desenvolvia esta ideia, falando dessas comunicações do coração, que se estabelecem naturalmente entre os seres de boa vontade. Estas comunicações transcendem as barreiras da linguagem, das convenções sociais, mesmo das diferenças culturais. Elas revelam esta humanidade comum que é, segundo ele, o fundamento de toda a ética verdadeira. Do lado taoísta, esta comunhão silenciosa toma uma dimensão cósmica. Zhuangzi nos fala desses momentos privilegiados onde o ser humano reencontra seu lugar natural na ordem universal, não mais como um indivíduo separado que se agita e reivindica, mas como uma expressão particular deste grande movimento de harmonia que anima toda a existência. Esta comunhão taoísta se vive particularmente na contemplação da natureza.
Sentados perto de um lago aprazível ou sob uma árvore centenária, podemos experimentar esta forma de silêncio que nos liga a algo mais vasto que nossa personalidade habitual. Não é mais nosso silêncio pessoal, mas nossa participação no grande silêncio que carrega toda a coisa. Lao Tse exprimia esta dimensão falando do sábio que age sem agir e ensina sem falar. Esta fórmula, aparentemente paradoxal, descreve esta qualidade de presença que transforma a atmosfera sem esforço consciente, que inspira sem pregar, que cura sem intervir. É o silêncio daquele que encontrou seu lugar justo na ordem das coisas e que, por esta justeza mesma, torna-se um fator de harmonia para seu entorno. Esta comunhão silenciosa transforma nossa compreensão das relações humanas. Ela nos faz descobrir que a intimidade verdadeira não depende da quantidade de informações trocadas, mas desta qualidade de presença mútua que permite aos seres se reconhecerem além de suas máscaras sociais. Neste silêncio partilhado, algo da essência mesma de cada pessoa pode se revelar e ser acolhido. Esta dimensão encontra aplicações concretas em todos os aspectos de nossa existência. No casal, aprender a estar junto, sem ter constantemente necessidade de falar, revela e reforça a intimidade profunda. Em família, estes momentos de silêncio partilhados durante uma refeição aprazível, um passeio ou simplesmente sentados juntos, tecem laços mais duráveis que as conversas mais animadas. Mesmo em nossa relação com o mundo e conosco mesmos, esta comunhão silenciosa abre perspectivas novas. Meditar, contemplar, simplesmente estar presente ao que é sem buscar analisá-lo ou modificá-lo. Estas práticas nos reconectam a esta dimensão de nosso ser que existe antes e além de todos os nossos papéis sociais. Como exprime poeticamente um texto taoísta: no silêncio partilhado, as almas se reconhecem e reencontram sua fonte comum. Este reconhecimento mútuo no silêncio constitui talvez uma das experiências mais preciosas que possam viver os seres humanos. Aquela que nos revela que nunca estamos verdadeiramente sós, que algo maior nos carrega e nos liga a todos. O ensinamento silencioso supera o ensinamento falado, afirmava Confúcio, revelando uma das dimensões mais profundas de sua pedagogia. Esta frase não minimiza a importância da transmissão verbal, mas aponta para esta forma superior de educação que se faz pelo exemplo, pela presença, por esta qualidade de ser que se comunica além das palavras. Na tradição confuciana, o papel do mestre não se limita a dispensar conhecimentos. Ele consiste primeiro em encarnar as virtudes que deseja transmitir. Esta encarnação cria um ensinamento silencioso que opera por osmose, por inspiração, por esta força de atração natural que exerce a sabedoria vivida sobre aqueles que dela são testemunhas. O estudante aprende tanto, observando a maneira como seu mestre trata um servo, quanto escutando seus discursos sobre a humanidade. Esta pedagogia do silêncio se apoia em vários princípios fundamentais. Primeiro, a cultivação da paciência educativa. Confúcio recomendava não ensinar aquele que não se mostra ávido por aprender e não ajudar aquele que não faz esforço para se expressar. Esta contenção pedagógica cria o espaço necessário para que nasça no aluno o verdadeiro desejo de saber, aquele que vem do interior em vez de ser imposto do exterior. Esta paciência se manifesta concretamente pela arte da questão em vez da afirmação. Em lugar de martelar verdades prontas, o mestre confuciano semeia interrogações que germinarão no espírito do aluno. Este método maiêutico respeita a autonomia intelectual do aprendiz, guiando-o para suas próprias descobertas. O silêncio do mestre, após uma questão bem colocada, é frequentemente mais formador que longas explicações.
A observação atenta constitui outro pilar desta educação ao silêncio. Confúcio encorajava seus discípulos a desenvolver esta capacidade de ver verdadeiramente. Não apenas olhar, mas perceber as nuances sutis, os gestos significativos, os detalhes reveladores. Esta cultivação da observação transforma progressivamente a superficialidade do olhar habitual nesta profundidade de percepção que caracteriza a sabedoria. Esta educação do olho se acompanha necessariamente de uma educação do ouvido. Aprender a escutar os silêncios tanto quanto as palavras, perceber os não ditos, captar as inflexões significativas da voz. Essas capacidades de escuta fina só se desenvolvem no silêncio interior. Aquele que tagarela constantemente, mesmo mentalmente, não pode aceder a esta qualidade de atenção que revela as mensagens sutis. A meditação contemplativa, embora pertencendo mais tradicionalmente ao taoísmo, encontra também seu lugar na pedagogia confuciana. Mas trata-se menos de uma meditação de evasão do mundo que de uma meditação de aprofundamento de nossa relação com o mundo. Meditar sobre os textos clássicos, sobre os exemplos dos sábios do passado, sobre as situações morais complexas. Estas práticas contemplativas afinam o julgamento e purificam a intenção. Esta formação do caráter pelo silêncio não negligencia a dimensão emocional. Confúcio concedia grande importância ao que chamava a retificação das emoções. Não sua repressão, mas sua cultivação e refinamento. Esta educação emocional passa largamente pela aprendizagem desta contenção que permite aos sentimentos amadurecer antes de se expressar, evitando assim os transbordamentos destrutivos. A humildade intelectual constitui outro fruto desta educação ao silêncio. Saber que não se sabe, eis o verdadeiro conhecimento, ensinava Confúcio. Este reconhecimento de nossos limites, longe de ser desencorajante, abre o espaço para uma aprendizagem autêntica. Aquele que crê já saber tudo se fecha aos ensinamentos que cada situação poderia lhe oferecer. Esta pedagogia encontra aplicações concretas na educação familiar. Os pais que cultivam eles mesmos essas qualidades de silêncio, paciência na escuta, contenção nos conselhos, presença atenta, transmitem naturalmente essas virtudes às suas crianças. Esta transmissão se opera menos pelos discursos sobre a importância do silêncio que pelo exemplo de uma vida onde o silêncio tem seu lugar justo. A aprendizagem progressiva dessas diferentes dimensões do silêncio transforma não apenas o indivíduo, mas a qualidade de suas relações e de sua participação na vida social. Como observava Mêncio, essas transformações individuais têm um efeito de onda que se propaga no entorno, contribuindo para a harmonia coletiva. Esta educação ao silêncio não visa formar seres mudos ou temerosos, mas pessoas capazes desta palavra justa que nasce da reflexão maturada e da escuta atenta. Pois, como ensinava Confúcio, as palavras justas nascem do silêncio justo, e o silêncio justo nasce do coração reto.